Olá a todos, estamos de volta. Vamos ver agora a aula 7, tudo que diz respeito ao notebook. Notebook seria um livro de anotações, um bloco de anotações. Aqui na página, né, no homepage, ele fica bem aqui, bem visível aqui, bem em destaque. Então vamos lá. Quando eu clico sobre ele, vai abrir aquela coluna, né, do info. A gente trabalhou muito com o info propriamente, quando a gente está detalhando um artigo específico, a gente já percorreu aqui os campos, né, de identificação, de descrição. Ficou faltando então as duas abas aqui complementares, que é a parte de anotações e o bloco de anotações, o notebook. Eu acho essa parte bem interessante. A gente tô deixando o melhor para o final. Acho que esses dois elementos aqui, o notebook e depois a parte de inclusão das citações, acho que são, né, os principais elementos do Mendeley e dos gerenciadores de referência em termos gerais. Aqui no Mendeley já existia esse sistema de anotações e do notebook na versão anterior, desktop. Eu acho que eles só aprimoraram talvez alguns quesitos a mais em relação à leitura e edição do documento na própria ferramenta, né, no leitor de PDF acoplado à ferramenta. Então vamos lá. Vocês estão percebendo aqui que tanto as anotações como o notebook estão zeradas, porque a gente está trabalhando com aquela ideia de construir a biblioteca do zero. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar primeiro um artigo individual, tá? Então tá aqui a biblioteca, eu posso escolher qualquer um, posso fazer uma busca, mas vamos pegar aqui a guisa de exemplo, esse primeiro aqui, ó, um editorial, Pedresta, no 2006. Quando eu clico em cima, ele abre o info, né? Ele vai abrir essa coluna vertical, e aí estão as três abas aqui, né? Se vocês repararam aqui, as três opções. O info a gente já viu, então agora anotações. O que seriam as anotações? Aqui mesmo ele me dá uma autodefinição aqui, que seria o seguinte, ó. As notas gerais, elas dizem respeito a esse documento individual, a essa única referência. Qualquer coisa que eu anotar aqui, ele diz respeito somente a essa referência aqui específica. Então é o seguinte, digamos que eu queira incluir algum tipo de informação ou indicativo que talvez me sirva para mim mesmo no futuro. Então, que tipo de anotações que vocês poderiam fazer? Eu normalmente faria algo do tipo esse artigo ou esse editorial importante para a análise dos dados finais, tá? Alguma coisa nesse sentido. E aí ele fica gravado aqui, tá? Tanto que ele tá até sincronizando, que é o seguinte, toda vez que, mesmo que eu saia, ó, eu fechei, eu posso abrir uma outra referência individual e percorrer e fechar. Toda vez que eu voltar lá, que eu retornar, sempre que eu fizer qualquer tipo de anotação, ela vai continuar lá gravada, como está aqui, tá? Então esse tipo de informação, aí vocês pensem dentro da lógica de vocês, da perspectiva de vocês ou dos alunos de vocês, o que seria importante incluir de anotação. Esse é o tipo de coisa que, justamente no passado, eu não conseguiria fazer. Se eu estou trabalhando na minha organização lá da década de 80, anos 2000, de organizar PDFs em pastas, aí assim, eu não tenho como criar anotações paralelas. Eu poderia fazer, claro, lá no Acrobat, mas aí ia dar um pouco mais de trabalho do que isso daqui, que já é um elemento adicional que está bem já fácil de identificar e de localizar. E eu posso fazer isso para qualquer outra referência individual, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, artigo do Jamali, que é o autor. Aí eu vou colocar alguma coisa assim, procurar outros documentos do autor. Então, à medida que eu vou percorrendo o trabalho, eu posso fazer esse tipo de anotação, e aí eu acho que isso aqui facilita depois na hora de processar as leituras, identificar quais foram os textos mais relevantes, que pode usar aquilo como base para a construção do seu texto final. Esse tipo de coisa eu acho que é importante fazer essas identificações aqui nesse tipo de notas, essas anotações, tá? Aí aqui abaixo ele está me dizendo aqui o seguinte, ó, eu não tenho anotações,
utilize o highlight e as ferramentas de comentários para criar anotações. Isso aqui é o seguinte, eu preciso primeiro abrir o documento propriamente, que eu já, aqui no caso, já tenho na minha máquina, baixei o arquivo PDF, ele está aqui, tá? E aí aqui eu consigo fazer esse tipo de anotação. Então vamos lá. Vocês percebam aqui também que eu não cheguei nem a percorrer isso aqui, mas também é bem fácil de identificar. Ó. Esse é o leitor nativo do Mendeley, que seria o leitor dos PDFs, tal qual um Adobe Acrobat, tá? Mas aqui você consegue ter aquelas coisas bem de visualização bem fáceis de identificar. Você amplia aqui a altura ou a largura para facilitar a leitura. Façam do jeito que for mais conveniente aí para vocês, um zoom para frente ou para trás. Aqui, se eu quiser de repente rotacionar o texto, baixar o arquivo caso eu não tenha esse arquivo na minha máquina, ou de repente se eu estiver fazendo uma sincronia lá no computador, estou trabalhando no computador de casa, quando eu for para o laboratório ou para o campus e de repente eu preciso desse PDF na máquina local guardado, eu posso fazer esse download. Aqui a lupinha para fazer a busca no próprio corpo do PDF, e aí o info retorna a coluna, tá? Aí aqui que é interessante, ó, aqui tem a seta que eu estou navegando. Quando eu precisar fazer qualquer tipo de grifo, highlight de anotação, eu posso usar esse lapisinho aqui, ó, tá? Aí ele me dá duas opções, ó, ou highlight o texto ou o retângulo. Vou primeiro mostrar o texto, é o seguinte, eu seleciono aqui, e aí, digamos que eu tô lendo, à medida que eu tô percorrendo o texto, tô lendo aqui um por um, gostei dessa passagem aqui, ó, basta selecionar, ó. Vou selecionar, sei lá, essa sentença aqui, tá? Ele já criou uma anotação. Eu posso mudar até a cor aqui, ó. Vou botar um vermelho. Então, assim, a próxima vez que eu for editar, tá vendo? Ele vai criando as anotações na cor que eu escolher. Fica a critério de vocês também fazer as anotações de repente, assim, eu posso fazer os grifos usando uma cor só. Ou então de repente eu estou fazendo um texto compartilhado que eu posso criar uma metodologia de grifo, por exemplo. O orientador usa uma cor X, amarelo. O aluno vai usar uma cor laranja. Aí vocês conseguem identificar o que cada um fez o grifo, né, individualmente a partir das cores. Talvez só para facilitar, mas é possível. E aí, assim, grifei, separei aqui as partes que eu me interessei mais, essa daqui. Então, tudo que eu selecionar, ele já fica grifado conforme eu defini aqui. Aí, aqui que é o interessante, ó, os grifos estão aqui, e aquela coisa que eu falei, se eu fechar esse documento e retornar, mesmo que alguns minutos depois ou dias depois, os grifos vão continuar aqui, eles estão gravados, tá? Aí aqui tem uma coisa interessante, que é o seguinte, a partir daqui, o Mendeley faz essa divisão entre anotações e notebook. Tem esse outro ícone aqui, ó, que é eu não sei se eles chamam de comments, ou alguma coisa de stick notes, são notas ou comentários. Esse comentário são comentários que eu posso fazer igual a gente faz no Word, você inclui ali um balãozinho. Eu já selecionei, ativei o ícone, e então eu posso clicar em qualquer parte do texto para incluir essa nota adicional. Então aqui, por exemplo, vamos ver aqui, aqui. Ele abre esse pop-up, tá vendo? Adicionar comentário. Então tá aqui, tem uma informação ali, sei lá, 70% dos respondentes, mulheres e tal. Aí eu posso colocar alguma nota, avaliar, deixa eu botar aqui para cima, avaliar o percentual, enfim, alguma coisa dos dados, sei lá, masculinos, alguma coisa assim, tá? E aí, beleza. Então, eu criei uma notinha aqui. Essa notinha, aí, ela vai aparecer onde? Ela vai aparecer aqui nas anotações, ó. Tá vendo? Então, assim, essas notas gerais, elas dizem respeito ao texto como um todo. Os comentários, eles vão aparecendo à medida que eu vou incluindo aqui, ó, por meio desse íconezinho que chama de stick note. Qualquer nota que eu incluir em qualquer parte do texto, então aqui, ó, analisar os findings. O Java aqui tá atrapalhando, mas vamos lá. Analisar os findings. Beleza. Então, qualquer tipo de nota que eu for incluindo vai aparecendo aqui. Então, assim, são comentários ao longo do texto, à medida que eu vou lendo o texto. E aí, de novo, eu posso sempre transitar aqui entre a anotação
seleção, que seria o highlight, e o stick notes como um comentário, tá? Então ficam as duas coisas gravadas. Quer ver? Eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar. Vamos voltar lá para a nossa biblioteca. Eu vou abrir qualquer outro artigo. Eu posso ler, ok, percorri. Quando eu voltar lá de novo, naquele que eu estava trabalhando anteriormente, vamos lá. Esse aqui, ó, do Jamali. Tudo que eu anotei vai continuar, tá aqui, ó, tá vendo? E aí o interessante é o seguinte, ó, eu tenho as anotações. Quando eu clico, eu não tô nem com o artigo, né, na íntegra aberto, mas quando eu clico aqui, ó, ele me leva exatamente para o ponto onde está a nota. Aqui, ó. Perceberam o que eu fiz? Então, é só para mostrar que essas informações que vocês estão incluindo, ó, os grifos, elas ficam gravadas. E aí, quando eu for necessário eu retornar para essa anotação, quando eu clico aqui, seja qualquer comentário que já esteja ali anotado, ele me leva direto para o ponto no texto onde eu fiz a anotação, tá? Os grifos eu consigo visualizar, eu teria que abrir o texto, mas aí, pelo menos assim, se eu for de cima para baixo, eu vou conseguir visualizar onde estão todas aquelas anotações que eu fiz anteriormente, tá? Aqui tem um negócio legal também que é o seguinte, tá vendo o gráfico tabela? Gráfico tabela é difícil selecionar, porque às vezes as linhas ficam quebradas. Aí nesse caso eu posso usar o retângulo, ó, highlight retângulo. Aí eu seleciono aqui, ó, qualquer pedaço e aí fica marcado, tá? É bom, de repente tem um gráfico aí que você quer tipo dar ênfase no gráfico e aí você não vai selecionar como texto, faz como retângulo que é mais fácil. E aí eu também posso trocar cor aqui, ó, tipo, já que tá verde, vou botar sei lá, um rosa. Tá vendo? Vou selecionando. E aí, isso aqui é mais justamente para dar ênfase no texto. O que a gente faria com aquela caneta piloto, né, marca-texto, é a mesma coisa. Acho que o interessante é mais essa possibilidade de você adicionar os comentários, tá? E aí eu vou botar aqui, ó, mandar pro orientador. E aí ele vai sempre, vou incluindo, ele vai gravando, tá? Inclui aqui, vem para cá. Beleza, então assim, essas são as partes de anotações, tá? E aí, se a gente voltar lá na página, na homepage, eu não preciso nem abrir o artigo propriamente, ó, tô percorrendo, aí tá, nesse daqui, tá vendo, Jamali. Eu não preciso abrir o texto na íntegra para perceber o que já tem anotado sobre ele. Aí é bom depois que eu já consigo, de repente, processar lá no futuro, quando já tiver bastante coisa compilada, e eu vou passando o olho e vou vendo, esse artigo vou usar tal em um momento da estrutura do trabalho, da tese, do artigo que seja, e eu uso os comentários de base para fazer essa tomada de decisão aí. Tá? Acho que isso é importante. Beleza, vamos no notebook. Então, assim, eu vou abrir aqui o documento. Aí o notebook é o seguinte, como ele está zerado, tá vendo, eu preciso criar uma nova página aqui. Essa nova página também pode ser qualquer, assim, é um caderno de anotações. Vocês podem criar qualquer página que vocês queiram, assim, inúmeras páginas. Eu gosto sempre de pensar na lógica, tipo assim, da construção, usar o Mendeley como estrutura, assim, para a construção da estrutura do trabalho. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo alguma coisa assim, introdução, tá? E aí, beleza. Vamos lá. Volta aqui, ó. Aí assim, vamos ver o que ele faz aqui, ó. Pode fechar aqui. Tá vendo aqui, ó, retângulo. Deixem marcado texto, tá? Volta pro highlight texto. Todas as anotações que eu tinha feito anteriormente, o que eu posso fazer? Se eu clicar em cima, tá? Qualquer uma aqui que eu já tinha feito, se eu clicar em cima, ele vai me abrir, ó, esse pop-up. Ele vai perguntar se eu quero mudar de cor e ele vai perguntar adicionar ao notebook, tá? Quando eu clicar aqui, tá vendo? Ele jogou essa passagem, essa citação que seria, sei lá, uma parte do texto, uma sentença, para a introdução, que é essa página que eu tenho selecionada aqui, que eu estou usando de base, tá? E aí eu achei interessante isso porque eu costumava fazer isso, assim, à medida que eu lia o texto, de repente, eu já ia selecionando as partes que eu achava importantes e ia já incluindo. Só a gente fazia isso no Word, né? Então usava dois Words, quer dizer, o leitor do PDF e o Word aberto ia copiando e colando as partes que eu achava importante. Só que no Word eu tinha que identificar o texto, porque depois você tinha um documento grande com todas o corte e cola de todas as passagens de todos, então eu tinha que identificar, tipo, texto do Jamali. Aqui eu não preciso fazer isso, porque a anotação já está acoplada junto com o texto na íntegra. Então eu posso fazer algum outro tipo de anotação, de repente assim, ó,
verificar essa passagem em comparação com o texto do Raimundo, sei lá, um outro texto. Então, ou seja, eu posso fazendo essas seleções de passagem, incluindo umas anotações, porque eu acho que depois facilita, porque isso funciona como se fosse um documento paralelo, que eu estou escrevendo junto com... Estou lendo e estou escrevendo, lendo e escrevendo. Nesse sistema de você trabalhar com uma estruturação do corpo do texto, do produto final. Artigo, tese, o que seja. Tá, então vamos fazer de novo aqui, só para vocês retomarem. Eu tô trabalhando aqui com... Ó, à medida que eu vou criar outra página aqui, ó. Vamos ver aqui, conclusão. Criei uma página introdução e uma conclusão, tá? Então eu tenho duas páginas. Eu poderia ter várias páginas. À medida que vocês forem trabalhando, pense assim, estou criando um artigo que eu vou submeter para uma revista. Estou trabalhando, processando aqui, fazendo uma revisão de literatura, um estado da arte. E aí esse artigo vai virar depois um produto que eu vou submeter para algum periódico, tá? Então assim, de repente já vai trabalhando com esse modelo de estrutura. Então vocês podem criar várias páginas, cada página ser um tipo de anotação diferente, e aí assim, quando vocês forem fazer a seleção para jogar aqui numa página específica, primeiro selecionem a página, tá? Então assim, eu estou na página introdução, ou como eu fiz agora, uma conclusão. Vamos trabalhar agora a conclusão, tá? Deixa ela aberta aqui e vou no corpo do texto. Então aqui, ó, vamos lá embaixo, digamos que tem uma parte lá na conclusão desse outro artigo que eu me interessei. Aqui, ó. Essa passagem aqui me parece interessante. Selecionei o lápis, então vou guardar essa parte aqui. De repente isso aqui pode me dar uma boa citação, tá? E aí o que eu vou fazer? Já grifei, tá? Em rosa. Quando eu clico em cima, ele vai me perguntar, você quer adicionar para o notebook? Sim. Aí ele vai jogar para cá, tá vendo? Essa passagem inteira tá aqui, ó. E aí eu posso até anotar, falar assim, ó. Passagem que eu vou incluir nas minhas conclusões. Qualquer coisa que eu queira escrever aqui também, enfim, tá? E aí é isso. Então, de repente eu vou fazendo outros tipos de anotações aqui. Deixa eu marcar em amarelo. Aqui, ó, esse Kisling, alguma coisa assim. Ó, adicionar um notebook. Então, assim, ó, tem só grifei o Kisling. Aí eu vou botar assim, ó, procurar esse artigo depois. Enfim, fica a meu critério, tá? Então é interessante porque aqui, ó, eu estou trabalhando num artigo individual. Eu tenho as informações primárias dele, as descritivas. Eu tenho as anotações que eu fui incluindo como post-it, como uma espécie de post-it, à medida que eu fui lendo, né, processando o artigo. E eu tenho esse notebook que eu acho que funciona como uma seleção das partes principais. Acho que funciona bem nesse sentido. Porque quando eu abrir aqui, ó, eu vou ver exatamente todas as citações ou corpo, pedaços do texto que eu separei. Que aí depois eu posso usar isso no meu texto definitivo. Então, assim, são essas duas possibilidades associadas àquelas informações descritivas primárias, tá? Então é isso daí. É bem assim, não sei se pareceu um pouco confuso aqui inicialmente, mas é bem simples. À medida que vocês forem fazendo, vocês vão entender bem essa lógica e rapidamente incorporar isso à rotina do processamento do trabalho de vocês. Quando eu comecei a usar essa ferramenta no Mendeley, eu falei, não era exatamente assim na versão desktop, eu senti uma diferença enorme, porque aí retornando ao que eu falei lá no início, a impressão que eu tenho é que a gente passou de uma organização de biblioteca, né, uma base de dados de referências, metadados, depois para esse sistema que faz as referências, né, as citações de maneira automática, e agora é como se a gente estivesse já processando, criando o próprio texto, o produto final, na mesma ferramenta. São três propósitos. Então, acho que isso para mim foi um salto enorme, porque eu já não preciso ficar o tempo inteiro trabalhando com Word paralelo, que era o que eu costumava fazer antes. Ficava sempre com o Acrobat Reader e o Word lendo, escrevendo, copiando, colando. Aqui não, aqui eu estou fazendo tudo numa coisa só. Eu estou fazendo levantamento, estou fazendo processamento dos dados, incluindo as informações descritivas que vão gerar depois as referências, que podem me ser úteis, mesmo que eu vá citar ou não, e à medida que eu vou lendo o texto na própria ferramenta, eu vou fazendo já o corte e cola, que é importante na parte de
especialmente na parte de introdução ali, que você faz sempre uma revisãozinha, ou de conclusão, eu vou citar quem que eu vou citar, tá? Acho que ajuda bastante. Vamos fazer um outro aqui bem rapidamente? Vamos lá, vou tentar aqui navegar rápido, mas vamos tentar fazer de maneira mais, deixa eu ver, simplificada aqui. Aqui, deixa eu ver aqui, ó, Bitream Blockchain. Como já tem um artigo, fica mais fácil. Vou abrir aqui o PDF. Tá, então tá aqui. Esse aqui não tem... Ele veio... interessante aqui, ó. Ele veio com uma anotação, eu não tinha percebido. Acho que isso aqui é uma informação que vem automática na importação. Tá vendo? Ele me deu quantas vezes foi citado. Mas isso aqui eu posso... se for para mim uma informação interessante, eu posso até manter, tá? Mas se não for, ou eu excluo ou eu continuo. Né? Tá. Deixa eu botar aqui artigo sobre NFTs na perspectiva, sei lá, brasileira. Estou inventando aqui, tá? Beleza. Então, assim, essa fica... O General Notes, que é o primeiro que aparece, são as anotações sobre o texto como um todo, uma anotação global, tá? As anotações, elas vão aparecer quando eu incluir os Stick Notes aqui, tá? Aqueles comentáriozinhos igual no Word. Vamos fazer aqui primeiro, quer ver? Eu vou fazer primeiro uma seleção, tá, de alguns elementos aqui, ó, na introdução. Gostei dessa parte aqui, tá? Tá em amarelo, selecionei aqui, até aqui. Ok, então tá grifado. Vamos grifar mais algumas outras partes aqui. Essa daqui também, pô, gostei. Importante. E mais alguma outra aqui, qualquer. Aqui. Tá bom. Então eu fiz 3 grifos. Vou adicionar 3 comentáriozinhos qualquer. Aqui, ó. Tem alguma coisa aqui sobre regulação ou avaliação. Regulação ou avaliação jurídica, sei lá, qualquer coisa. Tá. E aí tá gravado aqui. Deixa eu botar mais uma outra. Ó, métodos e materiais. Eu vou botar aqui uma nota tipo verificar a seção de métodos. Ok. Aí agora, se eu abrir aqui o info, ó, as anotações em forma de comentário, elas apareceram aqui, tá? E aí, se eu quiser incluir alguma dessas passagens que eu fiz o grifo na parte de notebook, então lembra que assim, eu estou trabalhando com 3 páginas, introdução e conclusão. Digamos que eu acho interessante incluir essa parte aqui na introdução. Eu seleciono a introdução aqui, cliquei em cima, e agora eu volto aqui, ó, lápis, clico em cima, ele vai me perguntar, adicionar um notebook? Sim. Aí ele já apareceu aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo? Essa passagem aqui, ó. Yet, the smart, software, tá aqui. Vamos fazer com outro aqui, ó, esse outro aqui, ó, também. Mesma coisa. Clico em cima. Eu posso também, quer ver, ó, voltar, ó. Uma introdução. Agora eu vou voltar em conclusão. Eu quero incluir essa passagem na conclusão. Selecionei a página conclusão. Clico sobre o highlight. Adicionar. Aí ele vai aparecer aqui, ó. Claim, tá tudo aqui, tá? Beleza. Aí legal porque assim, ó, é aquela história. Quando eu fechar Bitream Blockchain, se eu fechar esse documento, estiver trabalhando depois com qualquer coisa no futuro, naveguei, passaram-se dias, mas quando eu abrir aqui, ó, tem um Bitream Blockchain. Tá vendo? Quando eu clico sobre o documento, ele já me dá aqui as informações, as anotações, o notebook. Conclusão. Quando eu clicar sobre o documento, no caso aqui, individualmente, se eu clicar aqui sobre, ele vai me abrir o documento, vai me levar lá direto para onde a parte que foi selecionada. Mas eu não precisaria nem selecionar o documento especificamente, como eu fiz aqui a busca, tá? Se eu tiver na minha página homepage, se eu abrir o notebook, tá vendo? Ele tá me dando aqui, eu não tô com nenhum arquivo individual selecionado, tá? O notebook tá aqui. Aí, se eu quiser abrir, e aí assim, essa parte aqui, lembra aquela história que eu falei assim, às vezes você lê coisas e você não lembra onde que você leu. Por isso que é importante fazer essa organização. Aí tá tipo, isso aqui eu anotei. Quando eu clicar aqui, ó, em qualquer dessas 2 passagens, esses blocos, ó, quando eu clicar, o que ele vai fazer? Ele vai me levar direto para onde eu fiz a seleção. Qual foi o arquivo onde eu fiz essa anotação aqui? Aí tá esse arquivo aqui, tá?
The Marketing, Nós também eu grifado logo aqui no início. Então isso facilita muito para ler um monte de coisa, mas à medida que o volume vai aumentando, eu esqueço o que eu li, o que é importante. Mas se eu fizer essas anotações e for bem organizado, for bem disciplinado, aí fica bem fácil de conseguir reencontrar depois, recuperar depois lá na frente. Então é isso daí, é bem. É simples, a ideia é bem simples. Explorem aí o notebook, façam essas anotações, criem páginas. Eu acho que de repente já uma boa sugestão é tentar criar um método de páginas como uma estrutura do trabalho. Claro que de repente vocês estão trabalhando com mais de um trabalho simultaneamente. Eu estou fazendo um trabalho da disciplina, estou fazendo um trabalho. Vocês podem criar um notebook para cada página, para cada coisa correspondente. Eu poderia, por exemplo, eu estou trabalhando na introdução aqui, ó. Mas é a introdução do TCC, tá? E corrigir. E aqui é a conclusão, deixa eu botar aqui, ó, conclusão da tese. São documentos diferentes. Mas eu vou organizando a minha maneira, tá? Aí, claro que depois vocês podem explorar, mas acho que fica já meio óbvio. Se quiser, eu posso deletar uma página. Aí aqui é o importante, ó. Quando eu clico em exportar como RTF. Aí lá no final, quando eu tiver tudo bem organizado, eu posso exportar todas essas anotações para enviá-la para um documento Word da vida, tá? Aqui, ó, tem um WordPad aqui, ó, tá vendo? Ficou meio. Algumas exportações dos caracteres aqui latinos ficou meio ruim, mas já ajuda muito, tá? E aí eu posso pegar isso daqui, jogar num Word lá da vida, tá? Façam aí, então, alguns exercícios de inclusão dessas anotações, de notas. E aí depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, botem lá no fórum, tá? Valeu, tchau, tchau, até a próxima.